Você já viu falar sobre a palavra depende? No mercado de fomento comercial, não existe uma conta exata e perfeita. E até mesmo, quando você vai avaliar um cliente, tem muitas variáveis, né? Às vezes um cliente que você acredita numa visão míope que o cliente é um alto risco, hora que você começa a avaliar outros ativos que tem dentro desse arcabouço em volta do negócio do cliente, ou até mesmo de terceiros relacionados ao negócio do cliente, você consegue atrelar uma garantia ou fazer uma operação onde um terceiro garante o pagamento. Por que eu falo isso para você? E eu canso de responder as pessoas porque elas acreditam que 2 mais 2 é 4 numa empresa de fomento e às vezes não é. Por que não é, pessoal? Antônio, eu consigo fazer uma CCB com alienação fiduciária ou uma nota comercial pegando um veículo de garantia ou um imóvel de garantia? Sim. Mas qual que é o trabalho anterior a isso? Uma boa avaliação documental. Porque se o imóvel for um bem de família, o que vai acontecer? Existe a questão lá da imperabilidade do bem de família. Né? Existem outras questões jurídicas, mas você pode fazer operação. Mas você precisa fazer uma boa avaliação documental, porque às vezes esse mesmo cliente ele tem uma questão de trabalhista. Então, cada operação, né, desde o momento do nascimento da operação, existe um trabalho anterior, que é um trabalho de triagem, que é um trabalho de avaliação documental, que é um trabalho que ele é inerente a você avaliar somente o crédito do cliente. Porque o risco, ele não é só de crédito, tá? Ele tem outros riscos, ele tem o risco da operação, tá? Ele tem o risco de fraude. Então, quer dizer, tem outros riscos inerentes. Por isso que eu falo sempre, depende. O que a gente vê no mercado de fomento, né? E cada vez mais esse mercado, ele nos mostra que está se movimentando com novas tecnologias. Hoje você tem acesso, pessoal, rapidamente, né, informações em dados do cliente que antecipa o seu tempo de avaliação documental, que antecipa informações que às vezes você precisa entrar em várias fontes para você ter. Existe ferramenta hoje que eu consigo verificar, por exemplo, tudo que o cliente já cedeu de título. Então, se o cliente passou na área de crédito, passou na área de risco, passou na área documental, vou citar um exemplo aqui. Só que o cliente fatura na duplicata, em vendas de duplicata, 200 mil. E ele já tem vendido, cedido para terceiro, 800 mil. Ele passou por tudo, só que ele já cedeu dos títulos. Que ele vendeu 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Ou seja, o cliente está totalmente tomado, né? Ele está alavancado, todas as vendas dele de 30, 60, 90, 120 já foi cedida para uma outra factory securitizadora. O que vai acontecer com um cliente desse? Daqui a pouco ele está fazendo a famosa bicicletinha, emitindo o título frio para ele mesmo pagar. Por quê? Porque ele já cedeu tudo. Você percebeu que nosso mercado existe alguns pilares que eu falo que são princípios, né? Porque não é o Antônio, são princípios do negócio. Quando ele começa dentro de uma linha de raciocínio, tá? Com uma direção e um propósito, e qual que é o propósito? Bons negócios, evitar inadimplência, evitar fraude, ter uma boa formalização. Por quê? Se você for precisar cobrar e executar o cliente, você tem ali uma documentação mais redonda para você entregar para o seu departamento jurídico. Por quê? Às vezes o empresário quer entregar uma embola totalmente, um Frankenstein para o advogado resolver o problema dele, cara, a gente sabe que não vai resolver, né? Por que eu estou te falando isso? Do depende. Quando você entende a importância de alguns pilares no seu negócio, você trabalha preventivamente. E esse depende, ele traz uma clareza na operação. Pô, eu vou fazer uma antecipação de cartão de crédito com zero inadimplência. Eu tenho um modus operandi, tem os pontos ali, que é um documento essencial, um secundário que eu preciso ter. Não, eu vou fazer uma operação com alienação fiduciária, né? E vou precisar de alguns terceiros, né?
para mim fazer ali o gravame, etc., né? Colocar a F. Então, tem o cartório, tem os terceiros, né? Tem a questão do Detran, ou seja, tem a registradora. Então, o que acontece? Né? Tem um modus operandi. Então, essas etapas, quando você aprende, você não fica consertando depois alguns problemas que, honestamente, não dá para consertar. Já foi, o dinheiro já está na conta do cliente, já era. Esse depende de um pilar, a consciência de você, empresário, de trabalhar preventivamente. Eu já tive empresário que eu mentorei que 3 semanas antes tinha soltado 800 conto numa operação furada. E como é que você vai resolver uma operação que já foi furada? Então, se você trabalha primeiro a educação, o conhecimento, com um bom sistema e boa formalização, você evita problemas. E esse é o recado que eu quero te dar. Depende, primeiro, do seu conhecimento. Do que você sabe para formalizar, do que você entende sobre avaliação documental, do que você entende de crédito, para que você consiga sim, porque o negócio é muito bom e rentável, você consiga dormir no travesseiro, trabalhar em paz, sabendo que toda a sua esteira de processo são esteiras preventivas, para que você cresça, e cresça com raiz no chão.